Maravilhosas! Vamos chegando, sejam muito bem-vindas. Como começar a diversificar os seus serviços? Esse é o tema da QCP de hoje. Vamos chegando. Vanessa já tá aí. Sejam bem-vindas. Deixa eu ver quem tá aqui. Ana Malha, Luísa, Vanessa, que lindezas! Muito bem, meus amores, como diversificar serviços, live extremamente necessária para as psicólogas que querem lidar melhor com a instabilidade na clínica, com novos serviços, novos projetos, psicólogas que querem de fato colocar projetos que estão engavetados no mundo, colocar projetos em que elas acreditam que realmente vão acessar as pessoas verdadeiramente. Essa foi uma das dificuldades e ao mesmo tempo um dos meus desejos quando eu decidi diversificar serviços. Eu realmente acreditava que eu podia muito mais além da clínica. Então, por isso que eu tô aqui hoje e eu tenho duas convidadas maravilhosas que já estão com esse movimento e que vocês vão aprender com elas também. Pilares importantes para que você comece a diversificar os teus serviços também. Então, quem for chegando aí, Tainá, Carla, Catarina, sejam muito bem-vindas. Rafaela, quero saber aí de onde vocês estão falando. Beatriz, Júlia, maravilhosas. Me conta, de onde vocês estão falando? Deixa eu saber de onde vocês falam, maravilhosas. Gente, eu tava com tanta saudade das nossas aulas aqui da QCP. Semana passada eu tava em trajeto de Paris para aqui pro Brasil e a gente não pôde ter a nossa aula. E aí eu falei, não, essa aula tem que ser potente, porque semana passada a gente não se encontrou. Então a gente se encontra hoje falando de um tema muito necessário, especialmente para você agora que está se preparando para 2025. Então esse é um tema muito necessário para que você consiga já começar 2025 com o pé na porta, entendeu? Com o pé na porta mesmo de verdade, sabendo o que você precisa fazer. E talvez a diversificação de serviços possa ser um dos seus projetos para 2025, tá? Vanessa maravilhosa, da Bahia, que delícia, deve estar calorão aí, hein, Van? Luana acabou de entrar aí também, Heloísa, muito bom. Que mais? De onde vocês são? Deixa eu ver, de onde vocês estão falando? Que mais? Tem mais alguém que quer compartilhar? Vanessa, você já atua na clínica? Fala aqui, clínica, e se for clínica, quem aí atua clínica e diversifica serviços, coloca clínica mais diversificação. Quem atua somente na clínica, coloca só clínica. Só para eu entender se tem alguém aqui que já diversifica serviços, tá? É muito importante para conhecer vocês. Oi, Letícia. Oi, Ariane. Sejam muito bem-vindas. Eu preciso entender em qual nível vocês estão. Por quê? Porque o que acontece é esse movimento de diversificar é uma decisão. Aqui a Daniele, clínica. Ótimo, Dani. Catarina, clínica. Ok. Então, Dani e Kátia ainda não diversificam serviços. Maravilha. A gente vai falar sobre isso hoje, tá? Muito bom, muito bom. Que bom que vocês estão aqui, gente. De verdade, essa live, essa aula vai ser ouro para vocês que querem diversificar serviços de coração. Aqui, Vanessa também clínica. Por quê? Porque a gente não aprende na faculdade a diversificar serviços. E aqui a gente tem um programa que ele é especializado em uma implementação e diversificação, que é o Master. Então, as psicólogas aqui do Master, vocês vão conhecer duas delas, a gente só trabalha diversificação. Então, são psicólogas que já estão com uma agenda ok,
que acreditam e que podem colocar novos projetos no mundo e que querem realmente colocar projetos de impacto, diversificarem os serviços, diversificarem a renda e diversificarem a hora. Isso nasceu de um projeto muito do meu coração, porque eu entendia que eu não ia conseguir impactar tantas pessoas, por exemplo, nem se eu quisesse eu ia conseguir impactar 30, 50, 100 pessoas. Imagina, eu teria que atender 100 pessoas na clínica. Vocês acreditam que vocês conseguem impactar tanta gente em pouco tempo? Não, porque vocês são só uma. Você é só uma. Você não é uma máquina. Você não é um robô. Então, a diversificação de serviços, ela nasce de um desejo de quê? De escalar a tua hora, ou seja, ter mais tempo para você, para desenvolver novos projetos, equilibrar a vida pessoal e profissional, impactar mais pessoas e, é claro, ter uma renda maior. Então, em um grupo terapêutico, em uma mentoria, já que seja bem-vinda, em uma mentoria que você faz em grupo, você consegue entregar para mais pessoas em menos tempo. Então, você teria que atender 10 pacientes para receber o que você receberia em uma mentoria em grupo, trabalhando 1h30. Entendem? Então eu quero trazer esse DNA aqui pra vocês e a melhor forma de eu trazer esse DNA é convidando quem já tá fazendo isso. É convidando as nossas alunas que estão aqui na nossa ambiência, que estão acessando os nossos conhecimentos, que têm o meu direcionamento ali diariamente, que podem tirar dúvidas e que estão já inovando na prática profissional, porque essa é a nova era da psicologia. Não dá mais para ficar só no atendimento 1 a 1. Você precisa inovar, você precisa diversificar, você precisa começar a pensar em ensinar, parar de vender a tua hora e começar a vender o teu conhecimento. Digitem aqui pra mim. Eu quero que vocês criem esse mantra junto comigo, tá? Tô vendo aqui que tem muita gente nova entrando, seja muito bem-vinda. Eu quero que vocês digitem esse mantra aqui, tá? A gente vai digitar esse mantra. Eu mereço parar de vender a minha hora. Eu mereço parar de vender a minha hora. Primeiro, eu mereço parar de vender a minha hora. Coloca, eu mereço parar de vender a minha hora. Marcela, mas como assim parar de vender a tua hora? Porque você fica com mentalidade de CLT. Ah, eu vou trabalhar tantas horas, eu vou atender tantos pacientes. Você fica tão focada em quantidade, tão desesperada se um paciente sai, tão desesperada com a instabilidade na clínica, que você fica focada em hora. E qual que é a consequência disso, Marcela? Muitas psicólogas acabam ficando estagnadas na profissão, frustradas na profissão. Eu não sei se esse é o teu momento agora. Então, parar de vender a tua hora é começar a romper e começar a vender o teu conhecimento. Porque você estudou 5 anos, tem aí 2, 3 anos, 5 anos de formada. E você tem muita coisa aí. Você tem um método. Só que você não percebe que você tem um método. Você não percebe que você tem uma forma de atender o paciente ansioso. Você tem uma forma de atender o paciente depressivo. Você tem uma forma de atender a pessoa que busca elevar a autoestima. Você não para pensar e para compilar esses métodos. E aí, o que acontece com você? O que acontece? Você acaba ali deixando de produzir material, deixando de impactar a vida de muitas pessoas. Aquelas que não podem pagar terapia ou aquelas que pagariam algo além da terapia. Então, parar de vender a tua hora é começar a pensar só no 1 a 1. Só em hora. E aqui um cálculo simples que eu trago para vocês é esse, de hora. Você consegue impactar 10 pessoas em 1 hora, 2 horas, aquilo que você precisaria 10 horas impactar. Porque se você atende individualmente 10 pessoas, 10 horas. É cálculo de padaria, gente. É cálculo de padaria. E o que é vender conhecimento? É você ensinar para pessoas aquilo que você sabe fazer muito bem. Isso é vender o teu conhecimento. Então, quando você decide parar de vender a tua hora, você rompe com a mentalidade de CLT que te colocaram lá na faculdade, de que clínica não dava certo, de que empreender você ia ter que
gastar muito, investir muito, ia ter que demorar muito tempo para você realmente ter uma clínica consolidada, um negócio consolidado. E aí você começa a romper com todas essas crenças e começa a impactar a vida de mais pessoas. Porque eu sei que vocês nasceram, vocês se tornaram psicólogas para contribuir, para ajudar na vida de mais pessoas. Só que o que acontece, como vocês estão só ali no 1 a 1, vocês esquecem que vocês têm projetos incríveis, como grupo terapêutico para mulheres, comunidade para mães. Qual que é o nicho de vocês? Coloca aqui teu nicho, que eu já vou começar a te dar... A aula já começou, tá, meus amores? Já vou te dar uma ideia aqui do que você pode fazer. E você vai ter um modelo aqui de Vanessa e Bianca, minhas convidadas especiais. Vocês já estão ganhando aqui nessa live. Fala aqui o teu nicho, que eu vou dar uma ideia do que você pode fazer. Então, autoestima, nicho de autoestima. Aí, a Jaque. A Jaque pode fazer grupo de desafios para mulheres, grupo terapêutico, imersão. 3 produtos aqui, ó. Vanessa, ansiedade. O que ela pode fazer? Ela pode fazer ou uma mentoria, ou ela pode fazer um grupo terapêutico, ou um workbook, ou um caderno de exercícios diários, ou um planner. Aqui, ó, 4 para quem tem ansiedade. Porque geralmente quem tem ansiedade também tem dificuldade de organizar a rotina. Daniele Viotto aí fica com a mesma ideia e mesma dica da Jaque, que também é autoestima. Aqui, Natália, psicóloga, não, Thalia, traumas de infância e família, orientação familiar, terapia familiar, grupo com famílias para trabalhar. Fiz muito isso, gente, porque eu também sou terapeuta familiar. Grupo com famílias para trabalhar temas diversos entre as famílias. Tem uma metodologia que eu gosto muito, que é a investigação apreciativa. Traumas de infância, você pode entregar uma sessão e um processo terapêutico específico para lidar com o trauma X. Então, por exemplo, um processo de mentoria ou um processo de psicoterapia diferente para quem tem rejeição, para quem tem abandono. Nichar mais. Entregar o teu produto de acordo com o teu nicho. Tá? Graziele, maternidade, mulher do céu, grupo, comunidade. Mulheres precisam de comunidade, mães precisam de comunidade. Comunidade para mães. Urgente, Grazi. Urgente. Tá? Urgente. Comunidade para mães. As mães precisam desse espaço. Então eu disse aqui alguns modelos para vocês. Imersão, grupo terapêutico, mentoria, comunidade, grupo de desafios. E agora eu quero chamar as 2 águias maravilhosas para compartilhar com vocês como que foi a iniciação na diversificação de serviço delas. Vocês conhecerem como elas estruturaram, como elas venderam, como elas divulgaram, como foi o processo delas de expansão do negócio delas através das mentorias, através da diversificação de serviços. Beleza? Então, eu quero muito que vocês abram o coração de vocês para conhecer essas histórias inspiradoras, porque realmente são pessoas que, para além de profissionais maravilhosas e incríveis, são pessoas que descobriram o propósito delas aqui dentro da Psi com Propósito. E elas entenderam que elas podiam ir além do que elas estavam conquistando. Então, abram o coração de vocês para receber essas maravilhosas. Bianca, maravilhosa. Venham, Psis, maravilhosas. Cadê, Bi? Peraí, deixa eu convidar a Bi. Oi, Vanessa. Oi, Sejam muito bem-vindas, muito obrigada por aceitarem esse convite dessa missão. conseguem me ouvir bem? Calma aí, peraí que deu uma travada. Eu não sei se fui eu, travou. É muita emoção, gente, para esse Instagram. É muita mulher maravilhosa. Pera, que travou. Aí foi. Bi? Foi. Tô Ainda ouvindo não vi. vocês, vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Estão ouvindo? Tá. Sim, Pra tudo mim deu certo. um delay no começo. Da Vanessa.
Aí, foi. Oi? Foi. Foi. Vocês estão ouvindo, gente? Tá tudo bem? Estão vendo? Tá chegando para vocês a imagem, ok? Pra mim tá tudo certo aqui. Tudo certo? Fechou. Então, hoje aqui eu tenho uma missão importante, gente. Que responsa! Que responsa, porque essas águias, elas voam alto demais. Então, eu quero que antes vocês conheçam um pouco sobre elas, antes da gente falar sobre a diversificação de serviços. Eu quero que primeiro Vanessa me conte, depois Bianca, de onde você é, qual é o teu público hoje e o que você oferece de diversificação de serviços, ok? Vem Vanessa, depois vem Bianca. Eu sou Vanessa, já tenho 10 anos de clínica, atendo aqui em Bom Despacho no presencial. Bom Despacho é interior de Minas. E online para todo o Brasil e fora dele também, né? Atualmente eu estou com a psicoterapia, que foi de onde eu sempre vi, e comecei aqui, a partir do momento que a gente está junto, a diversificação através de mentorias. Hoje eu tenho uma mentoria que também são para as psicólogas que estão no processo de transição de uma CLT para viver só da clínica, que foi algo que eu fiz lá atrás e que funcionou. Então, a ideia é trazer uma galera comigo no passo a passo que eu também fiz. Muito bom. Vocês perceberam, antes de passar para a Bi, que o que ela falou? Ensinar algo que eu sei. Então, o que é a mentoria? Ensinar algo que você sabe. Ponto. Não tornem difícil. Não tornem complexo. A mentoria é isso. Ponto. Vamos para a Bianca. Bem, Bi. Perfeito. Bom, bom dia, gente. Eu sou Bianca, sou psicóloga também, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou formada há 8 anos, atuo na clínica, tenho 10 anos de atuação na área de gestão de pessoas. E é aí que a Psique com Propósito entra para mim. Hoje eu sou posicionada como psicóloga e mentora de líderes. Então, a minha diversificação entra com mentorias individuais, treinamentos voltados para a liderança nas empresas e palestras, além dos meus atendimentos em psicoterapia. E como que você começou, Bi, nessa jornada de mentorias? Como é que foi isso? Perceber que estava no momento de você começar a diversificar e dar mentorias. Como é que foi esse start, esse despertar? Perfeito. Como eu disse, assim, eu tenho um grande know-how nessa área de gestão de pessoas. Então, eu atuo há muitos anos nessa área e eu estava sobrecarregada, né? Eu acho que algumas pessoas podem se identificar isso comigo. Eu saí da faculdade com a crença, né? Com aquela limitação de que eu tinha que ter uma renda fixa CLT, porque eu realmente tinha que ter ali pela minha condição financeira e que eu não podia clinicar. Então, eu já saí acreditando que eu não podia clinicar porque eu tinha que ter algo certo. E foi por isso que eu fui para a organizacional. Eu gostava também, me identificava com essa área. E ali eu trilhei um longo caminho. Só que eu cheguei em um esgotamento muito grande, porque eu trabalhava muito. Trabalhava muitas horas do meu dia ali. Eu trabalhava na área da saúde, hospital. E eu cheguei no momento que eu entendi que eu queria alcançar mais pessoas. Só fazer o que eu fazia na minha empresa que eu trabalhava já não estava mais fazendo sentido para mim, com o meu propósito do que eu queria fazer de mudança na vida das pessoas. Foi aí que eu comecei a pensar sobre diversificação, mas ser autônoma era uma coisa muito difícil para mim, era uma limitação minha até pensar. Então, chegou um momento da minha vida que eu cheguei a ter 3 empregos, que eu era CLT, eu clinicava e eu também tinha uma consultoria. Então, eu cheguei num nível, assim, de burnout, né? Vamos falar assim, porque você chega no esgotamento.
e a gente pode falar nisso aqui, porque todo mundo que provavelmente está assistindo é dessa área, a gente chega nisso, isso alcança a gente também. Quando a gente não está alinhado ao nosso propósito, quando a gente não está alinhado ao que a gente realmente quer entregar para o outro. E foi aí que eu entendi que eu precisava reorganizar isso para mim. E aí eu conheci você, eu já tinha conhecido uma pessoa da área de RH que tinha começado a me colocar na área de consultoria mais direcionado, mas eu estava também muito, né, nesse movimento de burnout. E aí eu entendi que, antes de tudo, eu não queria deixar de lado a psicologia, porque quando eu ia muito para a área de RH, eu sentia que eu deixava o meu lado psicóloga e eu não queria. Eu queria entregar para essas empresas o que de fato era diferente. Por que era diferente eu ter uma psicóloga no RH? Por que é diferente ter uma psicóloga atuando na empresa? O que ela pensa diferente? O que ela entrega diferente? E eu queria mostrar isso. Eu queria colocar isso para frente das pessoas. E aí, quando eu conheci a Psicom Propósito, eu entendi que era para eu despertar isso, eu entender qual era o meu propósito, então, frente a essa empresa, que eu sempre quis trabalhar com as pessoas dessa organização, que eu não queria mais que elas adoecessem, porque eu adoeci com uma liderança que me adoeceu, e por isso, vocês vão entender que o meu propósito é desenvolver lideranças, porque a minha dor foi que eu fui adoecida por uma liderança, e eu não quero que mais pessoas adoeçam pela sua liderança. Eu quero que as pessoas tenham habilidade e essas lideranças tenham condição de se relacionar com essa equipe, e esse é o meu propósito. E tendo diversificação de serviço, alcançando mais líderes através de, né, desenvolvê-los, treiná-los e mentorá-los, eu tenho condição de alcançar mais pessoas do que a psicoterapia me proporcionaria. Né, ali aquele limite de horas que eu teria para atender, a mentoria, um treinamento, né, em loco, online, é algo muito grande. Então, isso de fato faz eu. Hoje eu atendo aluna da África. Olha só, gente. Hoje eu atendo do Paraná, eu atendo São Paulo. Então, isso foram portas, que parcerias também foram me dadas devido a esse, né, conhecer profissionais da minha área e entender que é mais simples do que a gente pensa, né, Marcela? É sobre você realmente entender o seu propósito e falar, não, mas eu passei por essa dor, eu identifico exatamente o que precisa ser mudado, eu tenho condições de desenvolver essa habilidade nas pessoas, eu sei o caminho que elas poderiam fazer e eu estou disposta a ensinar isso para elas. Se de alguma maneira isso vai, né, ensinar, se de alguma maneira ela vai acolher alguma coisa do que eu estou colocando e vai mudar, eu costumo dizer para as minhas alunas que se uma sementinha for plantada, já vai ser algo, já valeu. Vocês pegaram o DNA do que a Bianca trouxe? Por quê? O que é um projeto que é desenvolvido além da psicoterapia? Porque na psicoterapia, muitas vezes, por mais que vocês tenham um nicho definido, vocês acabam recebendo demandas diversas. Só que o que acontece? O projeto focado, alinhado ao nicho, como a Bianca trouxe, que o público dela é líderes, ela trabalha com habilidades socioemocionais para líderes, ela trabalha com líderes que querem se desenvolver para impactar a equipe. E o que acontece nesse processo? Ela viveu isso e ela quer promover algo diferente do que ela viveu. Então, esses projetos de diversificação, eles nascem de uma dor que você teve, de um conhecimento que você não teve e que você quer ensinar. Então, isso conecta muito quando eu falo, parem de vender a hora e comecem a vender conhecimento, porque é sobre esse caminho. É sobre entender o que você sabe, o que você faz muito bem. Muitas vezes o que você viveu e não teve condições de acessar um novo conhecimento de uma forma tão estruturada, porque no caso dela é a mentoria geralmente vem de uma forma mais estruturada, às vezes tem começo, meio e fim, e entregar para alguém que é exatamente aquilo e que está precisando. E aí eu quero vir agora para a Vanessa. E, gente, deixa eu só, antes de vir para a Vanessa, se vocês tiverem alguma pergunta para a Bianca,
alguma pergunta para Vanessa, vocês podem colocar aqui nos comentários. Quem aí tá vindo de Instagram da Vanessa? Coloca eu aqui. E quem é que tá vindo? Coloca eu, Vanessa. E quem é que tá vindo do da Bianca? Coloca eu, Bianca. Pra gente saber aqui de onde vocês estão vindo. E aí coloquem também as dúvidas de vocês, que tem gente aqui que veio também do Instagram da Psi com Propósito. Coloquem as dúvidas de vocês, porque eu sei que esse processo é um processo muito novo para vocês, psis. E precisa, assim, ter informações, ter algo mais tátil, assim, que vocês conseguem visualizar, para que vocês consigam entender o impacto que é a diversificação. Eu, Vanessa, aqui, ó, Fernanda Gontijo. Eu, Vanessa, maravilhosa. Então, vamos aproveitar, enquanto vocês vão digitando aqui, e chamar a Vanessa. Van, como é que foi o processo de estruturação e criação? Bom, Você nasceu e falou assim, nossa, você acordou e falou assim, nossa, tenho a minha mentoria pronta? quem Acho que dera. não foi assim, né? Como é que foi? Que foi meio que assim, pronto, foi quando eu me descobri psicóloga e descobri que eu queria clínica, né? E o meu propósito dentro da mentoria está muito ligado a isso. Eu já entrei na faculdade com a certeza que eu queria clinicar. Era isso que eu queria buscar na psicologia, era o que fazia sentido para mim, foi algo que me encantou a partir do meu primeiro contato do que era ser psicólogo. E a gente passa 5 anos ouvindo, como a Bianca mesmo disse, que clínica não dá dinheiro, que a gente tem que ter um emprego fixo, que clínica é hobby, que clínica é inteira. Então, eu vim dessa dor de, pô, mas eu quero é isso. E estão me falando que não vai dar certo. E foi a minha angústia ao longo da faculdade. Fiz outros estágios, me achei em algumas partes que até daria para eu ir para o CLT, mas ainda assim tudo muito voltado ao que é o clinicar, né? Porque as partes que sempre me interessou mais eram o NASF, né? E o NASF aqui na minha cidade, ele não funciona do jeito que deveria ser, ele acaba sendo um consultório de PSF, e aí eu acho que é por isso que eu gostei. E a psicologia hospitalar também sempre me chamou muita atenção. O resto não fazia sentido para mim, porque eu via tudo muito longe da clínica. Então eu vim muito com esse, eu quero clinicar, eu quero clinicar. E todo mundo me desanimando dentro da faculdade. Só que eu fui, meti a cara, lembro que meu CRP ficou pronto, que eu lembro datas. Lembro que meu CRP ficou pronto dia 10 de fevereiro de 2014, dia 11 de fevereiro eu estava lá de porta aberta, tentando, e lá em 2014 era muito mais difícil, porque a gente não tinha essas ferramentas, né, para poder aparecer mais como a gente tem agora. Fiquei muito tempo esperando o primeiro paciente. Meu primeiro paciente só apareceu em setembro e eu lá lutando com aquilo. E a partir do momento que a clínica começou a andar, as coisas aconteceram e eu vi que realmente era isso que eu queria. Eu cheguei a passar em um concurso numa cidade vizinha aqui, mas quando eu tomei posse do concurso, já não era tão vantajoso para mim mais, porque o consultório já me dava o mesmo valor que eu teria pelas 30 horas que seria no concurso, recebendo bem menos, né? Então até aí, beleza, mas vamos, né, pro contrato, né, que é o mais próximo do CLT, porque tá todo mundo dizendo isso para mim, fui. Só que foi uma quebra de paradigma muito grande para mim, com menos de 2 anos de formado, ter esse valor financeiro, né, igual ao de um concurso. Então, a partir disso, foi onde eu vi que assim, o pessoal lá da faculdade não deram certo para eles, talvez porque o foco era o dar aula mesmo, né? Não era o clinicar em si, era a parte mais acadêmica. E isso sempre me incomodou muito, porque ao longo desse processo eu via pessoas que foram minhas pacientes, né? Que tinham uma escuta muito boa, que tinha uma conduta muito boa, mas que tinha esse medo arraigado, que ficava presa à crença de que consultório não funciona, a angústia, né, do sai paciente, entra paciente, o financeiro, essas coisas. E foi aonde eu comecei a perceber que eu tinha um caminho que eu poderia oferecer para essas pessoas, né? Desde quebrar paradigma a que foi o passo a passo que eu fiz. Eu inicio com a Psi com Propósito, ainda muito focada na questão da clínica, do atendimento clínico mesmo, mas já com desejo de ampliar, de atingir mais pessoas.
Porque nesse momento eu já tenho uma clínica muito consolidada, muito cheia, e aí a gente limita, né? Eu só consigo alcançar X pessoas, que é os números que eu tenho de horários disponíveis. E aí eu vi com a Psicom Propósito, quando eu encontro a Marcela no Instagram, a possibilidade de atingir mais pessoas. Mas ainda voltado lá pro meu nicho, que é o equilíbrio emocional, trabalhar transtornos do humor com as pessoas. Nesse meio tempo, eu começo a perceber o quanto que vários profissionais da psicologia recorrem a mim, e já recorreram antes também, para trocar ideia de caso, para perguntar o que é, como que eu faço certa condução, como que eu organizo meu financeiro, como que aquilo ali dá certo, porque eles não estão dando. E aquilo ali foi plantando a sementinha no meu coração. E eu comecei a pensar assim, gente, eu tô achando que eu quero mexer com isso. Tô achando que eu tô gostando desse trem. E já esgotada dos atendimentos, porque o que eu pensei lá em 2014? Vou atender pra caramba, vou trabalhar muito até meus 50 anos. Nos 50 anos eu ponho um pé no freio. Corta, Vanessa aqui com 33 anos, vendo que não chega nem aos 40 no ritmo que tá. Né? Então, eu fui esse quebra de paradigma para o extremo oposto, de ter uma agenda muito cheia, e eu queria mostrar para as pessoas que isso era possível. Que se você faz o serviço bem feito, com comprometimento e usando as ferramentas certas, isso é possível. Então, é isso a ideia que eu tenho na minha mentoria. Pegar essas psis que têm esse desejo pelo clinicar, mas que tiveram essas experiências de ter que estar num outro emprego, independente se é enquanto psicóloga ou às vezes, né, sem até ser psicóloga, e dar a mão para que elas acreditem que elas podem ir para esse outro lado, que é possível. Claro que com planejamento, não é do dia para a noite, né? Porque a gente vive num país capitalista, a gente precisa de dinheiro para viver, a gente não sabe fazer fotossíntese, né? Então precisamos disso. É claro que é com planejamento, com organização, mas isso é possível. É diferente daquilo que nos diziam lá na faculdade. Então é o que me traz hoje a querer mentorar cada vez mais, a mostrar esse mundo para mais pessoas, sabe? A mostrar que não, que aquilo que falaram na faculdade talvez era a realidade deles, mas pode ser diferente. Sim. E vendo vocês falando, cada uma com a tua missão, cada uma com a dor que passou, entregando algo que gostaria de ter aprendido lá atrás, eu vejo que tem uma dor muito comum para pessoas que diversificam serviços, psicólogas, né, que diversificam serviços, que é: e se ninguém comprar a minha mentoria? Uhum. E aí, o que vocês pensam sobre isso? Como é que foi o processo para vocês? Vai ter sempre alguém que vai comprar. Eu acredito na minha entrega. É isso. A primeira pessoa que tem que acreditar na entrega que a gente faz é a gente mesmo. Eu acho que no começo a gente tem medo sobre isso, mas se a gente tiver ancorada numa estrutura que realmente diz para a pessoa do ponto A ao ponto B o que leva ela, se a gente está certa dessa entrega que a gente faz, a gente não tem que se ancorar ao medo, e sim na certeza da entrega que a gente faz. É isso que eu acho que é entender o nosso propósito. Quando eu comecei a fazer, eu fiz várias diversificações. Eu entrei em consultoria, dei palestra, treinamento, supervisão na área de RH, que são coisas muito diferentes, assim, até mesmo para a própria área de RH. E aqui no meu estado, que é uma capital, mas um pouco com cara de interior, a gente costuma dizer, as pessoas da área de gestão de pessoas acabam não precificando de maneira adequada o serviço. E muitas vezes eles cobram muito barato. Toda vez que eu ia apresentar algum serviço meu, era alto o valor. E aí eles falavam, não, tá muito diferente. E eu falava, não, a entrega que eu faço é essa. E eu não mudo meu valor por causa disso, porque eu tenho certeza da entrega que eu faço. Quando a gente tem certeza do valor do nosso serviço e da nossa entrega, gente, é isso que torna diferente. Ser mentora,
ser psicóloga, ser prestadora de serviço, ser qualquer coisa. É a entrega que você toca no outro. É isso que torna diferente. Acho sim que no começo a gente tem medo de não conseguir um mentorado, dois, mas a gente vai conseguir e tem um mercado para todo mundo. Isso não tem que ser medo. Se é um propósito que mexe seu coração, porque realmente você consegue comprovar que você leva uma pessoa do ponto A para o ponto B, você resolve um problema, você tem uma solução, você vai vender. Você tem que saber comunicar isso, você vai vender. Isso não é um problema. Eu acredito nisso, né? E isso, claro, a mentoria tá me dando essa certeza, tá? Porque antes eu não falava desse jeito também, não. Eu ficava com um pouco mais de medo. Mas eu acho que a Marcela, na mentoria dela, nos dá muito essa segurança de ter essa estrutura, e eu acho que por isso que a gente está muito alinhado no nosso propósito, dá essa segurança para nós. Porque aí eu acho que o dinheiro ele passa a ser uma consequência. A nossa entrega é muito maior do que isso. Tocar o outro é muito maior. O dinheiro ele vem e ele vai vir, gente, porque no final tem uma coisa que eu já escutei algumas vezes, que é o dinheiro sempre vai faltar. Se a gente se apegar a ele, a gente sempre vai achar que falta. Então a gente não tem que se apegar a ele, a gente tem que se pegar a nossa entrega, ao nosso dia, como está sendo, qual é o nosso propósito, porque ele vai vir. Ele é retorno, né? Então eu acho que é isso. Gente, vocês estão pegando DNA aqui de mentora para coração de uma futura mentora, hein? Então, se tá vibrando no teu coração, se lá na frente você quer ser Bianca, Vanessa, assume, receba que é teu. Receba que é para você mesmo. Você não tá aqui à toa. É para você. Você não abriu essa live e tá escutando essas maravilhosas à toa. Você não tá aqui por acaso. Aqui a Jaque tá comentando, Jaque maravilhosa. Tudo que a Jaque tá falando eu assino embaixo. Olha aqui, às vezes a gente foca demais no que ainda pode acontecer, mas tendo esse propósito claro, as coisas mudam. Com planejamento e organização. A Alice aqui comentou aí embaixo isso. E para você, Van, como é que foi o processo? Claro que dá medo até hoje, né? Quando eu vejo, porque eu tô numa outra transição do meu momento, né? Já passei por várias transições, desde a transição de deixar um concurso público a começar a ir fechando primeiro o meu público-alvo, né? A agora fechar um nicho mais estruturado mesmo. E é claro que toda vez que eu vou fazer um fechamento, eu penso assim, e se eu perder? Né? E se eu perder pessoas que me acessam? E se as pessoas entenderem que, não, a Vanessa agora é sua mentora, ela não é psicóloga, então psicoterapia ela não vai fazer. E eu sou, apesar de ser PJ, autônoma, né? Então, se eu não atendo, não tem ninguém que produz para minha clínica, a não ser eu mesma. E é óbvio que o frio na barriga vem. Só que aí o que eu faço? Eu olho lá para trás. Eu olho lá em 2014, que eu abri clínica em fevereiro e só tive meu primeiro paciente em setembro. E deu certo, né? Eu me virei para poder pagar minhas contas e dar meus pulos. Trabalhei, continuei trabalhando no meu emprego, que eu trabalhava enquanto eu era estudante, e fui caminhando junto com a clínica. Depois, quando foi para eu poder tomar posse do meu concurso, foi todo um rolê, que não vem ao caso, mas era uma época que o meu consultório só pagava suas despesas. E eu pensei assim, gente, se lá atrás eu não desistir, para que eu vou desistir agora, né? E quando a gente então o primeiro passo, eu acho que é isso, é olhar para trás e ver que se deu certo para você, é possível que dê certo para o outro também, né? E depois é a questão da verdade. Eu acho que quando você traz a sua verdade, aquilo que faz sentido para você, aquilo, sabe, sai pelos seus poros. E isso também é comunicação, né? Quem está do lado de lá e que você está vendendo a mentoria ou o paciente que está te procurando para psicoterapia, ele vê que aquilo é real. E aí é onde o dinheiro vira um segundo plano para mim e às vezes para o próprio paciente. Do tipo, tá caro. Tá, mas eu tô vendo que tem valor. Então, como que eu posso fazer para eu me organizar aqui? Porque eu vejo que ela vai conseguir
atingir o que eu quero. Ela tá vendo o que às vezes outros profissionais não veem, né? E sempre vai ter alguém que vai conectar com a gente, com o nosso jeito de ser, né? Eu falo isso principalmente em primeiras sessões de psicoterapia. O santo tem que bater na primeira sessão ali, senão vai em cada linha da psicologia, porque a linha é ampla exatamente para isso, né? Para você se encontrar. Então, na diversificação de produtos é a mesma coisa. Você vai encontrar alguém que vibra na sua mesma energia e vai conectar, né? Medo, não dá para esperar ele passar, não. A gente tem que ir com ele, tem que ir levando ele, porque aí no meio do caminho ele vai diminuindo e ele vai ficando para trás. Mas sempre que a gente for iniciar algo novo, vai ter medo mesmo. Vai Não dar frio na barriga, né? Tem uma coisa que é, se a gente continuar com medo de perder, a gente nunca vai arriscar para ganhar. A gente vai deixar de ganhar, né? As oportunidades de ganhar mais, elas vão passar, porque a gente está ali enraizado no medo de perder o que é sólido, né? A zona de conforto. Nem sempre a zona de conforto é o melhor que tem para nós. Quando está muito confortável, a gente às vezes tem que olhar, ver se não cabe a gente se arriscar um pouco, talvez valha a pena olhar outras coisas. Então, acho que você falou, acho que é uma coisa bem importante, Vanessa. O medo, ele sempre vai estar presente, ele não pode travar a gente. Muito bom, muito bom. E enquanto vocês falam aí, eu quero que vocês aqui que estão escutando essas maravilhosas, vocês estão pegando DNA, né, gente? Pelo amor de Deus. Quero que vocês peguem esse DNA. E eu quero que vocês façam perguntas, porque eu estou indo para a última pergunta para elas. A gente está caminhando para o final. Depois dessa última pergunta, a gente tem um outro momento. E eu quero, enquanto eu vou fazendo essa pergunta, eu quero que vocês também se organizem para fazer perguntas, porque vocês estão de frente com 3 psicólogas que estão diversificando serviços. Então, vocês têm que aproveitar o ouro disso, tá? E eu quero perguntar para vocês, para as duas, como é que foi? Porque, assim, um dos grandes medos também, e dos grandes mitos na hora da diversificação, é pensar, ai, será que eu não estou entregando mais do mesmo? Será que é algo muito superficial que eu vou entregar? Será que é algo assim que a pessoa vai chegar, vai olhar e vai falar, será que vale a pena eu estar nessa mentoria? Ou nesse serviço, contratando esse serviço? E aí eu quero perguntar para vocês, o que é que vocês já ofereceram e já transbordaram na vida das pessoas que contrataram as mentorias de vocês? Quais foram os movimentos extraordinários que vocês viram acontecer e que quebrou toda essa crença de que o que você entregaria seria mais do mesmo, sabe? O que vocês viram de transformação? Não exatamente quem é e o que a pessoa fez, mas o que vocês viram que vocês realmente entregam? O que vocês perceberam na entrega de vocês? Eu acredito muito que, mesmo que o conteúdo seja o mesmo, nós sempre vamos ser pessoas diferentes. Então, a forma como me toca aquele mesmo conteúdo, ele vai ser diferente, a minha entrega vai ser diferente. A primeira vez que isso aconteceu foi o que eu fui dar uma palestra num lugar aqui, em Campo Grande, e aí me chamaram para falar sobre cultura organizacional. É uma coisa que, se a gente for parar para pensar, a maior parte das empresas sabem, as pessoas sabem, e eu fui levar eu falo de uma forma muito simples as coisas, para que as pessoas realmente entendam isso. E aí eu saí desse lugar e todo mundo me deu um feedback assim, nossa, Bianca, eu nunca tinha entendido isso desse jeito. Nossa, Bianca, como que agora eu vou conseguir colocar isso na prática? Eu nunca tinha parado para pensar nisso dessa maneira. Agora isso faz sentido. Agora eu consigo pensar isso na operação lá dentro. Agora eu consigo ver isso dentro da minha operação. E quando eu estou com as minhas alunas, né, com as minhas mentoradas, eu sempre coloco para elas de uma maneira para que elas vivam isso lá na prática, dentro da empresa, né? A maior parte delas, elas estão no contexto de RH, e hoje, né? Então, eu coloco para elas assim, como que elas vão fazer isso lá na reunião com os líderes? Como que elas vão falar? O que elas vão dizer?
né? Hoje eu já tive alguns retornos, eu fico muito feliz com a fala delas, agradecendo pessoas que conseguiram cargos, subir de cargo, assumir cargos de diretoria, de coordenação dentro da empresa, devido a esse posicionamento que mudou, devido a essa relação que foi criada dentro da empresa, a partir do meu acompanhamento, né? O manejo das emoções que passaram a acontecer de uma forma melhor dentro da empresa. Então, às vezes, a gente tenta gourmetizar muito as coisas para ser mais bonito de ser dito e torna difícil das pessoas entenderem. E eu costumo dizer muito assim, que o óbvio, ele precisa ser dito, e isso a gente podia passar a usar mais para nós. Porque às vezes o simples, ele é mais interessante para essas pessoas que não entendem nada de psicologia, que não entendem nada sobre, por exemplo, autoestima, que não entendem nada sobre gestão de pessoas, de liderança. A gente tem que falar o óbvio mesmo, que você não pode gritar com o seu colaborador, que você não pode aumentar a voz com ele, que isso não é aceitável. Que a gente achava que isso não precisava ser dito. Não precisa. Então, eu acho que a gente vai criando a nossa essência, e mesmo que simples, e mesmo que a gente acha que todo mundo entrega, na verdade a gente cria a nossa identidade, que eu acho que é esse DNA que que a Marcela fala, a gente cria essa identidade nossa, e mesmo que outra pessoa tente fazer igual, copiar, ela nunca vai conseguir, porque cada um é um ser único onde nós estamos. Nós somos seres individuais únicos aqui onde nós estamos. E ninguém faz a entrega como eu, Bianca, faço. Nem como a Marcela faz, nem como a Vanessa faz, ninguém faz. Eu acredito muito nisso. Então, a gente pode fazer entregas parecidas, mas eu só toco as pessoas como eu, Bianca, toco. E eu acredito que esse é o meu grande diferencial, porque isso carrega toda a minha experiência, todo o meu know-how, todo o meu estudo, tudo que eu leio está aqui. E isso ninguém tem. Quem tem sou eu. Então, isso que é importante. Muito bom. Eu comungo muito do que a Bianca falou, porque a hora que você perguntou aí, minha cabeça aí, porque não são a Vanessa, né? Pode ter um tanto de mentoras como fazer a transição CLT e para a clínica. Um exemplo que a gente tem é lá dentro do PA-PCP, né? Que é mais ou menos a mesma pegada do que eu estou vivendo, do que eu estou oferecendo, mas o PA-PCP é de um jeito, a ascensão profissional é de outro, né? Tem os pontos em comuns, mas a entrega é totalmente diferente, porque tem o que eu vivi, tem esses 10 anos de clínica, tem todos os buracos que eu caí e que eu aprendi a desviar deles. E os buracos que eu caí não são os mesmos que a Marcela caiu, que a Bianca caiu, que a Maria caiu, né? Então, o meu método, eu tinha tanto medo de falar isso e acho que eu consegui desbloquear. O meu método, ele é meu e eu tenho sim um método, né? Que não é aquilo lá do científico, mas é o meu jeito de conduzir e que dá certo. Porque se não desse, eu não estava aqui hoje, nessa terceira transição, por uma clínica já cheia, querendo atingir mais pessoas, mas tendo que escalar a hora, porque o dia só tem 24 horas, né? E eu não sou só psicóloga, né? E isso também do fácil, Bianca, que você falou, eu tava pensando aqui, uma coisa que é muito comum das minhas mentoradas é falar isso. Não, mas peraí, é só isso? Vamos pro nicho e persona. Aí chega lá, né? Todo mundo com o olho estatalado assim. Aí chega no final, só isso? Não imaginava que era assim, não. Né? Tanto isso quanto os que eu vejo que o pessoal assusta mais, né? Vai achando que é algo muito complicado. É a parte de gestão financeira também. A hora que você fala, tem que organizar o dinheiro, tem que ter limite. Acho que toca tanto em tabu, né? Aí a hora que finaliza, aí eu primeiro pergunto como que chega, né? Aí a pessoa toda travada, com medo, tensa, achando que não vai dar conta. Aí no final, uai, é simples, né? Não, mas você já tá mastigadinho. Não dou mastigadinho, gente. É que a gente põe na cabeça que não é. Então, diante do que vocês falaram, é acolher o simples e entender que você precisa ensinar o simples, até porque você está ensinando para alguém que sabe menos do que você. Então, você não está ensinando para
para alguém estar no mesmo nível. Você está ensinando para alguém que tem um conhecimento diferente do teu Uhum. e que tem um potencial para acessar o conhecimento que você tem, certo? E ao mesmo Perfeito. tempo celebrar com essas pessoas as pequenas conquistas, entender a forma como elas chegaram e como elas estão saindo. Perfeito. Isso, gente, de apreciar o lugar dessa pessoa que aprende e que está desenvolvendo também é muito importante como mentora. Nós, como mentoras, a gente vê sonhos realizados. A gente vê as pessoas olhando e falando, nossa, eu desbloqueei isso, eu desbloqueei aquilo. Então, é muito gratificante a gente ver que o nosso trabalho, ele pode ir além da psicoterapia e que a gente tem uma forma de conduzir isso muito particular. E agora, assim, finalizando também aqui com vocês que estão escutando Bianca e Vanessa, eu recebi duas perguntas e eu achei interessante que foi uma para cada uma. A primeira pergunta, antes da gente ir para essa parte final, eu queria vou perguntar para as duas, a pergunta das duas, e aí vocês podem escolher quem responde primeiro. A primeira pergunta para Vanessa foi: como você precificou a tua mentoria? E a pergunta para Bianca foi: como foi chegar no tema da tua mentoria? Bom, Você vai primeiro, Bi? Vamos continuar pode na ordem? Você começa e eu pode ser. pela ordem alfabética? Nossa, que pergunta maravilhosa. Foi muito difícil. Foi, que eu falando aqui parece que foi, tá, nasci com esse tema, não foi. Foi muito difícil. O tema da minha mentoria é líderes de impacto. Então, foi a partir da minha dor. Na verdade, foi isso. Foi construção aqui na Psicompropósito, através da mentoria Master, que a gente tem todo esse suporte para estruturar a nossa mentoria. E isso foi através de eu identificar o que de fato eu queria mudar nas pessoas, o que eu de fato queria proporcionar de mudança, mas que eu estaria feliz fazendo isso, que eu estaria fazendo com muito amor. É sobre amor, né? A nossa, qualquer profissão é sobre amor. Eu estaria fazendo isso assim, com muita dedicação. Então, eu entendi que apesar da dor que eu senti pelo adoecimento de lideranças comigo, eu não tenho nenhum ressentimento por essas lideranças. Por ao contrário, eu penso que talvez eles não tivessem nenhuma dessas habilidades que hoje eu proporciono na minha mentoria desenvolver nessas pessoas. E eu espero que em algum momento eles tenham a consciência, a condição de tocar neles, de se aprofundar sobre isso, né? De se desenvolver sobre isso, porque cada vez mais dentro do ambiente corporativo a gente vem falando sobre a saúde mental das pessoas, a gente vem falando sobre o adoecimento, a gente vem falando sobre a importância disso, e a liderança ela está diretamente relacionada a isso. É ela que impõe meta, é ela que cobra, é ela que gerencia, é ela que comunica, e se ela não souber liderar primeiro as emoções dela, ela não vai saber liderar a equipe dela. E eu acredito fortemente nesse lema, fortemente nisso. E é essa mudança que eu quero causar. Eu quero que mais lideranças deixem marcas de saudade na sua equipe, de gratidão, de felicidade e não de dor. Então é sobre isso. Foi aí que nasceu esse nome, esse tema, esse propósito. Gente, eu tô arrepiada. Olha que lindo esse propósito. E vocês conseguem perceber o brilho nos olhos da Bianca quando ela fala isso? Eu desejo que todas vocês tenham esse brilho nos olhos que a Bianca tá tendo aqui agora e tá mostrando para vocês. Porque percebem que não é sobre a consequência, o resultado, a quantidade de pessoas, e sim sobre o teu propósito, a tua decisão em levantar a bandeira que você acredita. Se ela vai impactar 10, 20, 30, se isso vai ser daqui 1, 2, 3 anos, se isso vai ser daqui 2 meses,
É exatamente Não importa, isso. Não importa. Eu tô, entendem? eu estou dando consultoria numa empresa, vou rapidinho para não pegar muito tempo. Estou dando consultoria numa empresa, eu trabalho diretamente com uma liderança assim que ela tem um comportamento que a gente está trabalhando muito. E eu trabalho tanto com ela no desenvolvimento das habilidades, e aí eu bato no martelo que eu sou muito resiliente. Esse é meu diferencial. Eu sou resiliente, eu acredito na mudança das pessoas. Eu acredito de fato que se ela quiser, ela muda. E esses dias, antes de tomar uma decisão de forma impulsiva, ela veio falar comigo: Bianca, estou vendo isso. Você acha que é isso? Eu, Aham. nossa, eu bati palma, eu falei, ó, fogos, eu falei, é isso, mulher, é isso que eu tô te falando todos esses dias. Antes da gente fazer isso, a gente para e pensa. Conta até 10, até 20, aí a gente faz se for necessário. Então, é essas pequenas sementinhas que deixam o nosso coração muito aquecido. Muito bom. Gratidão, Bi, por compartilhar como foi chegar no tema da tua mentoria. E Obrigada. você, Van, como é que foi chegar na precificação da tua mentoria? Precificação é um negócio que era muito uma dor minha. Primeiro, começando lá da psicoterapia. Tava muito, será que o paciente vai poder pagar? E eu percebi que quando eu faço, será que ele vai poder pagar? Eu tiro de mim, né? O débito, ele vem para mim. Porque o que ele pode pagar é o bolso dele. Qual que é a minha entrega nisso, né? Então, eu já tinha começado a ir por esse processo mesmo de pensar. Que eu estava pondo preço naquilo que eu vou entregar, né? E dentro lá, né, do nosso acompanhamento com a Marcela, no MASP, a gente também tem todo um suporte para isso, né? O que costuma ser as precificações de mercado, para a gente partir daí. Também não é um negócio louco do tipo, eu acho que vale X, né? A gente precisa ter método e organização para que a coisa funcione. Então, eu cheguei na precificação a partir de pensar no que é a minha hora do trabalho hoje, já ajustada, no valor que eu acho que é justo, entre a minha troca de entrega com o paciente na terapia. A partir disso, com as horas que eu gasto para a mentoria, né? Então, desde preparar uma aula a 1h30 que eu vou ficar ali com a pessoa de 15 em 15 dias, e o suporte que ela tem depois disso. Então, é uma somatória em cima disso. É uma cotinha mesmo, matemática. Que você toma ali e chega no resultado. Foi assim. Vocês viram, gente? Simples. Aí fica, ai meu Deus do céu, não vou fazer mentoria porque eu não sei quanto cobrar. Pede ajuda. Procura saber. Isso. Tem um caminho, não é como a Vanessa trouxe, né? Não é como, não, vai ser isso. Não, tem que ser próximo ao valor da psicoterapia. Tem um método, tem um caminho aqui, a gente entrega esse caminho no Master. Como elas citaram aqui, a gente entrega todo o passo a passo da implementação, estruturação, lançamento, isso através de encontros semanais, através de hot seat, através de encontros presenciais, tutorias, encontros individuais. Esse é o nosso master. Mas pode ser que você não esteja no momento de entrar no master, ou pode ser que você esteja também. Não sei. Como é que a gente descobre qual que é o teu momento? O que você precisa? Se tá no teu momento mesmo de diversificar serviços, ou você quer solidificar, consolidar a tua clínica? Uma das formas é através da nossa consultoria de carreira. Então, você pode tanto digitar aqui quanto em qualquer story nosso esse código D24, que é onde vocês acessam o caminho para vocês receberem uma consultoria de carreira com as nossas especialistas. É lá onde a gente vai dizer para você, tá no teu momento de diversificar ou não está no teu momento de diversificar. E se tiver no momento de diversificar, a gente vai entregar um plano para que você possa diversificar. Se não tiver, a gente te entrega um plano de captação de pacientes para que você saiba quais são os próximos passos para você conseguir ter a tua clínica consolidada.
Então, trazendo essa informação aqui para vocês, eu quero ir para o nosso momento final de agradecimento para a Bianca, para a Vanessa e dizer para vocês assim que vocês têm um propósito lindo, brilhante, incrível, que vocês alcancem, impactem a vida de muitas pessoas que merecem o servir de vocês. Agradeço vocês que escutaram a gente, que abriram o coração de vocês para esse tema, que é um bicho de sete cabeças para muitas psicólogas. E a gente acho que trouxe aqui todos os pontinhos que pega no calo de uma psicóloga que quer começar a diversificar serviços. Falamos sobre tema, falamos sobre precificação, falamos sobre estruturação, falamos sobre medo do novo, falamos sobre a entrega que pode ser feita através das mentorias. E a gente, de coração, deseja que vocês tenham um brilho nos olhos, como a gente trouxe aqui o brilho nos nossos olhos, falando dos nossos serviços, das nossas mentorias. Eu desejo de coração para vocês isso. E quero convidar Vanessa e Bianca a terem uma última palavrinha final do tipo, o que você aconselharia a psicóloga que está desejando diversificar serviços? Que está querendo começar? O que vocês aconselhariam? O que vocês diriam para elas? Comece. Perfeito, Vanessa, perfeito. Começa e depois você se aperfeiçoa, depois você lapida, depois você vai deixando cada vez mais na estrutura que você acredita que vai. A gente só tem como saber se a gente vai gostar de fazer se a gente fazer. Exato. Não tem como descobrir de outra forma. E você nunca vai se sentir 100% pronta. Tipo, pronto, agora eu cheguei no momento que posso assumir esse lugar. Não. Exatamente. Todo Como a gente nunca... mundo começa pequeno. Ninguém começa grande, né? Exatamente. A gente nunca se sentiu pronta para gente. Então comece, que você vai ficar pronta no processo. Primeiro que você vai ver muita coisa que você já está pronta assim que você não está vendo, né? Uhum. E se lapidar no processo. Exatamente. Vai que funciona. Pode ir. Muito bom. Aqui a Jaque, a gente precisa aceitar ser ruim antes de ser boa. Isso é libertador. Jaque, a Jaque tá aqui, ó, mentora. Mentora nata também. Nossa, perfeito. Tem uma coisa que eu até falo para algumas alunas minhas. Não é sobre o erro. É sobre o que vocês vão fazer quando errarem. A gente vai errar, e estejam certos disso. A gente vai errar e muitas vezes. Mas o que vocês vão fazer quando errarem é que tornam vocês um profissional diferente. Nossa, incrível. Vocês pegaram esse DNA, como é que vocês estão saindo dessa live de hoje? Uma baita aula, né? Que isso? Que isso? Foi realmente incrível. De verdade. A gente recebe aqui diversas psis e eu vejo que hoje vocês, assim, cada uma tem uma missão. Hoje vocês tiveram a missão, a gente, de braços dados, a gente não combina aqui o que vai ser falado, tá, gente? A gente não combina. Eu só chamo e aí elas definem o tema e vambora. Elas aceitam e vambora. E aí a gente falou sobre tanta coisa importante e eu fico tão orgulhosa dessas mulheres maravilhosas que elas foram mentoras. Eu nem tinha combinado, ó, vocês vão falar como mentora, agir como mentora. Não, a gente não tinha combinado isso. Então, assim, que mentoria que vocês receberam hoje, tá? De milhões. 1 milhão de reais para essa mentoria que vocês receberam hoje. Sério, de milhões. Gratidão pela presença de vocês. Muita gratidão. Se quiserem conhecer o trabalho de Vanessa, Bianca, se quiserem vir para a consultoria, é só digitar em qualquer story nosso que a gente te direciona e te explica como você concorre a uma consultoria nossa. Muito obrigada, Van, Bianca, maravilhosa. Obrigada. Você Gratidão. Foi um prazer enorme. Obrigada, Vanessa, Marcela. Que bom. Tenham uma ótima quinta. Um beijo para vocês. Até. Tchau. Tchau. Tchau.